Oi pessoal, eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai trabalhar sobre o hino da cidade de Vitória de Santo Antão. Vamos comigo? A gente vai trabalhar primeiramente sobre os símbolos nacionais e os símbolos da nossa cidade, certo? São manifestações de valor histórico e cultural, expressos de forma escrita e visual, criados para motivar e transmitir o sentimento de união do povo. Os símbolos mostram para o mundo a soberania de uma nação. Então vamos passear um pouquinho pelos símbolos nacionais do nosso Brasil. A gente tem a bandeira nacional, que todo mundo conhece, nossa bandeira verde e amarela, né? Temos o brasão da República e temos também o hino nacional. Então são os símbolos nacionais brasileiros, certo? Mas o que é o hino? O hino, ele é importante, é uma importante canção que representa a nação. O hino nacional do Brasil exalta fatos acontecidos, simboliza todas as lutas por ela passadas, carrega a identidade de um povo e a grande responsabilidade de ser o porta-voz da nação brasileira para o restante do mundo. Então, o hino, gente, ele transfere para a música, ele transfere para a letra fatos históricos que aconteceram no país ou na cidade, que a gente também vai trabalhar o hino da Vitória de Santo Antão e vocês vão entender isso. Transfere tudo o que aconteceu na história e passa a mensagem daquele povo na música. Olha, aqui eu tenho os símbolos da Vitória, que eu falei para vocês. Tem a bandeira, Vitória, e tem o brasão, certo? Vamos dar uma olhada nos símbolos da bandeira. Você já conhecia a bandeira da sua cidade? Então, se você não conhecia, essa é a bandeira de Vitória de Santo Antão. Tem a esfera armilar, que é essa bolinha redondinha aí, ó, que vocês estão vendo. É a nossa primeira arma símbolo, recebido após os feitos em Tabocas. A gente vai trabalhar também sobre isso, sobre a Batalha do Monte das Tabocas. Vou contar essa história para vocês entenderem como tudo praticamente surgiu dessa batalha. Temos aí, ó, a cruz, ela é de origem portuguesa, mas por que portuguesa? Vocês lembram que antigamente quem descobriu o Brasil foram os portugueses e eles foram tomando conta da terra? Então, naquela época, o Brasil ainda era muito ligado a Portugal. Então, sempre tinha formas de homenagear a coroa portuguesa. Os dois leões representam a bravura dos pernambucanos. O círculo vermelho, um meridiano imaginário. Temos o sol, que representa os raios de liberdade. E o monte, que serve para lembrar a vitória da Batalha de Tabocas. O sol e o monte, ele representa a batalha, que a batalha aconteceu justamente quando o sol estava bem a pino, entre meio-dia e 1h, assim a história conta. Então, o sol e o monte, eles representam a batalha. Os louros, que representam as vitórias, e as cores que foram escolhidas por influência da fé católica, certo? E temos aí o brasão que vocês veem muito, vocês veem na farda da escola, das escolas municipais, a gente vê muito. Vamos ver o que é que ele representa? Então, olha aí, ó. São as três armas. Simbolizam e homenageiam a união de três raças na Batalha das Tabocas. Henrique Dias, Felipe Camarão e André Vidal de Negreiros são heróis e estrategistas da batalha. Então, vamos analisar um pouquinho como era o Brasil nessa época que aconteceu a Batalha do Monte das Tabocas. Olha só. Vieram as caravelas, né, de Portugal, eles descobriram o Brasil, teve o descobrimento do Brasil em 1500 e se chama período pré-colonial, certo? Porque quando os portugueses descobriram o Brasil, que não descobriram, o Brasil já existia, né? Quando eles chegaram na nossa terra, eles começaram a colonizar o povo que morava aqui. Quem é que morava aqui antes dos portugueses chegarem? Os índios. Então, eles foram colonizados e eles começaram a explorar a terra com cana-de-açúcar, com mineração, com ouro.
Depois veio o período imperial, que foi quando a família real portuguesa se mudou aqui para o Brasil, certo? E aí depois veio a independência, o período republicano e os dias que estamos atualmente. Então, a Batalha das Tabocas, ela aconteceu quando a gente estava no período colonial. E eu vou contar essa história para vocês. Olha só, a origem do estado de Pernambuco encontra-se nas terras doadas como capitania hereditária pelo rei de Portugal, Eduardo Coelho, que chegou a Pernambuco, então denominado Nova Lusitânia, em 1535. Estabelecendo-se Olinda, em 1537 foram fundadas as vilas de Igaraçu e de Olinda, a primeira capital do estado. Então, olha só, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500 e logo depois eles começaram a dividir as terras em capitanias hereditárias. Eram terras que iam passando de geração em geração pelas famílias, certo? Aí teve a insurreição pernambucana. O que é isso, professora? Olha só, vou explicar. Ocorreu entre as décadas de 1640 e 1650 e resultou na expulsão dos holandeses das terras brasileiras. A denominada insurreição pernambucana ocorreu no contexto de ocupação holandesa de parte da região Nordeste, incluindo a região de Pernambuco. Então, o que é que aconteceu, gente? O Brasil, ele era e ele é um país muito rico, né? Tinha as terras, tinha as plantações de cana-de-açúcar, tinha o ouro que também foi descoberto aqui. Então, todos os países de fora queriam dominar o Brasil. Mas os portugueses, que tinham chegado primeiro, achavam-se donos das terras e que ninguém podia tomar as terras. Então, os holandeses, eles vieram para cá, principalmente no Nordeste, que é onde a gente fica, onde Pernambuco fica, e eles queriam expulsar os portugueses daqui e dominar a terra para eles, para poder explorar o Brasil e tudo que o Brasil tinha para oferecer. Mas aí começou a insurreição pernambucana, que é quando começou as batalhas para poder expulsar os holandeses daqui. E a Batalha do Monte das Tabocas, que aconteceu aqui em Vitória de Santo Antão, ela foi decisiva para a expulsão dos holandeses, certo? E quem lutou nessa batalha não foram só os portugueses, foram também os pernambucanos e os índios que já moravam aqui. Em 15 de maio de 1645, reunidos no Engenho de São João, 18 líderes insurretos luso-brasileiros assinaram um compromisso para lutar contra o domínio holandês, ou seja, o povo se uniu para poder expulsar os holandeses daqui do Brasil. O movimento integrou forças lideradas por André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, Henrique Dias e Felipe Camarão, nas célebres Batalhas dos Guararapes, travadas entre 1648 e 1649, e determinantes para a expulsão dos holandeses do Brasil em 1654. Então, gente, a gente está em 2021. Vê quanto tempo isso aconteceu. Há muito tempo. E graças aos fatos históricos acontecidos, os símbolos nacionais, os símbolos daqui, que a gente consegue recontar essa história hoje para vocês, certo? Então, André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, Henrique Dias, Felipe Camarão são nomes que vocês vão ouvir sempre quando se falar da história de Pernambuco, da história do Brasil como um todo. Sempre vocês vão ouvir esses nomes. Hoje vocês estão pequenininhos, a gente conta a história assim bem superficialmente para vocês, mas com o passar dos anos, vocês vão poder entender melhor essa história e saber como foi que nasceu a nossa pátria, a nossa cidade, certo? Agora a gente vai assistir um videozinho bem curtinho, mas ele explica bem interessante sobre a Batalha do Monte das Tabocas. Tem muita criança ainda que não sabe nem o que é Monte das Tabocas. O Monte das Tabocas, ele fica aqui em Vitória de Santo Antão, certo? Ele existe até hoje e lá aconteceu uma batalha decisiva para a expulsão dos holandeses daqui das terras brasileiras. Aí o vídeo vai contar um pouquinho para vocês sobre essa história. Monte das Tabocas. Área da zona rural da Vitória de Santo Antão, Pernambuco, guarda uma importante parte da história do Brasil.
Foi nesse pedaço de terra, medindo aproximadamente 11 hectares, que em 3 de agosto de 1645, 2 anos antes da Batalha dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, luso-brasileiros e holandeses travaram a Batalha das Tabocas, um marco na insurreição pernambucana e do que hoje se tornou uma nação. Aqui também originou-se o embrião do Exército Brasileiro. Perseguido pelos holandeses, o senhor de engenho João Fernandes Vieira, que havia assumido a liderança da resistência pernambucana contra os invasores, buscou guarida com suas tropas, que incluía dezenas de índios aliados no Monte das Tabocas. E aqui, norteado pelo experiente sargento-mor Antônio Dias Cardoso, Fernandes Vieira montou trincheiras nas partes altas do monte, protegidos por imensos tabocais que rodeavam o lugar. Os bambuzais, aliás, além de terem dado o nome ao monte, também serviram de armadilhas contra os holandeses, já que foram cortados em seu tronco em forma de espetos. Na manhã de 3 de agosto de 1645, as tropas holandesas, que tinham à frente uma multidão de índios aliados, foram avistadas se aproximando do monte, beirando o curso do rio Itapacurá. A sorte da nossa causa depende desse primeiro combate, teria dito Fernandes Vieira. A causa era a libertação de Pernambuco. À 1 da tarde desse dia, a Batalha das Tabocas iniciou-se. Os combates duraram por toda a tarde, findando-se ao cair da noite, quando os holandeses, bem mais equipados, preparados e em maior número, viram-se derrotados pelos bravos defensores de nossa terra. E fugiram, em disparada. Narra a tradição que durante os fortes combates, Nossa Senhora apareceu aos soldados com o menino Jesus no braço, na companhia de Santo Antão. Dessa crença, surgiram 2 fatos. Em 1943, a cidade onde o monte se encontra passou a se chamar Vitória de Santo Antão. E em 1945, no tricentenário da batalha, foi erguida no local uma capela em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Uma promessa que havia sido feita por João Fernandes Vieira logo após a vitória sobre os Flamengos. Em 9 de novembro de 1978, foi assinada uma escritura de desapropriação de parte da área que circunda o espigão principal. Em 11 de março de 1986, o governo estadual homologou o tombamento do sítio histórico Monte das Tabocas. Monte das Tabocas. Aqui germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria. Então, gente, gostaram do vídeo? É bem interessante e explica e mostra também imagens do Monte das Tabocas. A gente sabe que tem criança que nunca foi lá, né? Infelizmente, com a pandemia, antes existiam excursões das escolas para lá, para vocês conhecerem o local, mas com a pandemia não está podendo acontecer. Mas quem sabe próximo ano a gente consiga levar as crianças para conhecer o Monte das Tabocas, quem ainda não conhece, né? Mas assim, o que é Tabocas, né? Tabocas é um distrito que se originou como um aglomerado de sítios e era maioritariamente habitada por fazendeiros que tinham pequenos lotes de terras destinados ao plantio nas estações chuvosas. E os tabocais, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, era a vegetação de lá do monte, é a vegetação de lá do monte. E essa vegetação ajudou os pernambucanos a ganharem a batalha contra os holandeses. A gente vai entender sobre isso. Olha só mais uma dúvida aqui para vocês. Luso-brasileiro, que é uma palavra nova para vocês, eu trouxe aqui o significado. Ó. Luso-brasileiro é um indivíduo cuja origem deriva da mistura de portugueses e brasileiros. Lembra que eu falei que todo mundo participou da batalha? Tanto os portugueses como os brasileiros que já estavam aqui em Pernambuco. Pessoa que, embora tenha nascido em um dos 2 países, Portugal ou Brasil, possui dupla nacionalidade, imigrante luso-brasileiro.
Então, o Monte das Tabocas é uma área de aproximadamente 11 hectares, localizada no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E no dia 3 de agosto de 1645, foi palco da célebre batalha entre os luso-brasileiros e os holandeses. Ah, então é por isso que todo dia 3 de agosto é feriado, é, professora? É isso mesmo. Todo dia 3 de agosto a gente relembra essa história que aconteceu aqui na nossa terra, em Vitória, certo? Olha só, o vídeo já contou para vocês um pouquinho a história, mas eu trouxe também aqui escrita para a gente conversar sobre isso. Olha só, antes de continuarmos, vamos entender, né, por que os holandeses tinham tanto interesse nas nossas terras, como eu expliquei para vocês. 6 anos após Diogo de Braga ter fundado o nosso povoado, exatamente no dia 15 de fevereiro de 1630, os holandeses atacaram Pernambuco. Vinham em busca do açúcar produzido aqui na província. Lembra que eu falei? Tinha cana-de-açúcar, tinha ouro, tinha muita coisa que os holandeses estavam de olho. Por isso que eles queriam ficar. Então, eles trouxeram para cá 3.000 homens bem armados. Eles desceram na praia de Pau Amarelo e tomaram Olinda, que na época era a capital de Pernambuco. Os nativos, aqueles nascidos em Pernambuco, junto com os portugueses, os luso-brasileiros, lembra que eu expliquei? Ofereceram desde o início forte resistência aos invasores holandeses, através de um sistema bem estabelecido de guerrilhas e emboscadas. A população local manteve cerco aos invasores. Assumiu a liderança da resistência pernambucana o senhor de engenho João Fernandes Vieira. Ele era governador de Pernambuco na época, né? Então, após algumas derrotas, os holandeses disseram, não, peraí, a gente não pode ficar perdendo não, porque a gente tem mais soldados, o nosso exército é mais bem armado e por que a gente está perdendo para esses pernambucanos? É o líder dele. Então, os holandeses eles resolveram ir atrás de João Fernandes Vieira para poder prendê-lo. E aí, João Fernandes Vieira fugiu da capital, que era Olinda, e foi para o interior. E passou por Camaragibe, São Lourenço da Mata, várias cidades, até chegar à Vitória de Santo Antão e se esconder no Monte das Tabocas. Olha só, ele mudava sempre de esconderijo. Nosso governador terminou chegando ao Monte das Tabocas, assim chamado por haver em suas encostas imenso tabocal. Refugiado no monte com seus soldados, João Fernandes Vieira, auxiliado pelo sargento-mor Antônio Dias Cardoso, experiente em guerrilhas e emboscadas, traçou um inteligente e perfeito plano de combate para resistir aos holandeses. Então, 1h da tarde do dia 3 de agosto de 1645, deu-se a grande batalha. Lembra que eu falei para vocês do horário do sol? A Batalha do Monte das Tabocas foi um marco na campanha da insurreição. E sem Tabocas não haveria Guararapes. Em Tabocas germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria. Ali originou-se o embrião do Exército Brasileiro. Tabocas, no dizer de Luiz da Câmara Cascudo, anunciava os longínquos Guararapes no batismo do sangue valente. Então, o que é que isso quer dizer, professora? Tá complicado, né? Vou te explicar direitinho. A Batalha do Monte das Tabocas foi só a primeira das batalhas contra os holandeses. Os brasileiros e os portugueses, eles ganharam essa batalha. E aí os holandeses voltaram para Jaboatão dos Guararapes. E lá em Jaboatão dos Guararapes tiveram outras batalhas, que foi no Monte dos Guararapes. E só assim os holandeses, de fato, foram expulsos do Brasil. Começou em Tabocas, mas depois também teve a Batalha dos Guararapes. Por isso que se diz que tudo se originou aqui na Tabocas. A luta contra os holandeses durou ainda 9 anos, olha aí, tá vendo? Terminando com as batalhas do Monte Guararapes, onde definitivamente eles foram derrotados. Então é isso, gente. Começou aqui em Vitória de Santo Antão, no Monte das Tabocas, né? Mas eles foram derrotados mesmo no Monte Guararapes, certo? Aqui eu trouxe para vocês, olha como é interessante essas fotos, são bem antigas, né? Na verdade são pinturas, que não existiam foto naquela época. São os 3 principais personagens da batalha, né? Felipe Camarão, ele era um índio, ele era daqui do Brasil, né? André Vidal de Negreiros e Henrique Dias, eles foram os principais líderes dessa batalha do Monte das Tabocas.
que aconteceu aqui em Vitória de Santo Antão. Agora, voltando para o hino, né, para a gente saber, vamos conhecer a letra do hino da nossa cidade? Olha só, aqui eu trouxe para vocês a letra, certo? Vitória, o nome teu somente encerra o desejo maior que tem um povo. Quando eu ouço teu nome, ó minha terra, sinto as veias arfando em corpo novo. Entre as tuas irmãs de maior glória, apareces risonha e sobranceira, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. No Monte das Tabocas, deu-te norte, de Fernandes Vieira, a grande fama, e o feito de Mariana, ingente e forte, atende a voz da pátria que lhe chama. Os campos teus, floridos azulados, repetem pela aurora e no sol posto o grito de teus filhos denodados, que nos legaram no dia 3 de agosto. E os filhos teus, cantando noite e dia, bem como outrora, os bardos do Tabor, vão levando braçados de alegria para enfeitar, Vitória, o teu valor. E se um dia o ricão pernambucano precisar do meu sangue em teu favor, darei altivo como um pelicano e destemido como um lutador. Olha só, vocês sabem quem escreveu esse hino? Quem escreveu o hino de Vitória? Vamos lá conhecer ele um pouquinho, ó. Esse senhorzinho aí, ó, dessa foto aí, ó. O nome dele é José Teixeira de Albuquerque. Olha só, ele nasceu na Fazenda Porteiras, em Vitória de Santo Antão, no dia 23 de agosto de 1892. Seus pais eram Luiz Antônio de Albuquerque e Domitila Teixeira de Albuquerque. Ele estudou medicina na Faculdade da Bahia, porém desistiu do curso no 3º ano. Casou-se em segundas núpcias com a conterrânea Marta de Holanda, também poetisa e escritora. Olha, gente, José Teixeira de Albuquerque, ele era poeta. Por isso, você consegue ver aqui, ó, no hino, que o hino ele é como se fosse um poema, tá vendo? Ele é dividido em estrofes, ele tem rimas. Então, porque ele foi escrito pelo poeta José Teixeira, certo? Ele publicou o livro de versos Minha Castalha e colaborou em várias revistas e jornais, tanto da Vitória como do Recife. Foi funcionário do Arquivo da Diretoria das Obras Públicas do Estado, com competência e zelo. Faleceu no Recife, no dia 2 de outubro de 1948. Não deixou filhos. A sua morte foi muito sentida entre os intelectuais, que não se cansaram de elogiar sua prosa e seus versos. Então, José Teixeira era um poeta, né, muito bem quisto por vários intelectuais. Ele escreveu o hino em 1926, certo? E no hino, a gente vai olhar aqui, ó, a gente vai trabalhar e vai detalhar esse hino aqui. A gente vai ver que no hino ele conta a história, né, da Batalha das Tabocas, porque a história da batalha, ela foi um grande feito, não só para Vitória e Pernambuco, como para todo o Brasil, certo? Então aqui eu trouxe para vocês alguns significados, né? Por exemplo, professor, o que é arfando? São palavras que a gente não é acostumado a falar no nosso dia a dia e pode ser que gere dúvidas. Então, arfando, ela vem do verbo arfar e quer dizer respirar, puxar o ar. Então, quando ele diz, quando eu ouço o teu nome, sinto as veias arfando, assim, então eu respiro fundo quando eu ouço o teu nome, Vitória. Foi isso que ele quis dizer, certo? Olha só, escrevendo um capítulo da história da nossa amada terra brasileira. Então, aqui ele se refere mais uma vez à importância da Batalha do Monte das Tabocas, como ela foi importante para todo o contexto histórico do Brasil, certo? Aqui ele fala de Fernandes Vieira, que era o governador de Pernambuco na época, e ele foi um dos líderes da Batalha do Monte das Tabocas. E ele fala também de Mariana Malha de Rego Barreto, foi uma jovem antonense, aqui de Vitória, que se ofereceu para prestar serviços humanitários na Guerra do Paraguai. Em sua homenagem, a principal avenida da sua cidade natal recebe o seu nome, assim como uma escola municipal. Então, tem aluno aí do Mariana Malha? Pronto! Agora você já sabe por que sua escola se chama Mariana Malha, em homenagem a essa jovem que foi tão importante para a cidade, certo?
Aqui ele fala novamente, né, que os filhos, o grito dos filhos denodados que nos legaram o 3 de agosto. Então ele se refere mais uma vez ao Monte das Tabocas, certo? E agora vamos ouvir o hino um pouquinho. A gente já trabalhou a letra, a gente leu e agora a gente vai ouvir um pouco esse hino, tá certo? Preste atenção que você vai poder seguir a letra junto com a canção. Vitória, o nome teu somente encerra o desejo maior que tem um povo. Quando ouço teu nome, ó minha terra, sinto as veias a flor em corpo novo. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobrancelha, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. No Monte das Tabocas deu-te norte, de Fernandes Vieira grande fama, e o feito de Mariana em gente forte, atende a voz da pátria que ele chama. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobrancelha, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Os campos teus floridos azulados repetem pela aurora e no sol posto o grito de teus filhos denodados que nos legaram dia 3 de agosto. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobrancelha, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. E os filhos teus cantando noite e dia, bem como outrora os barcos do Tabor, vão levando braçadas de alegria para enfeitar vitória o teu valor. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobrancelha, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. E se um dia o rincão pernambucano precisar do meu sangue em teu favor, darei altivo como um pelicano e destemido como um lutador. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobrancelha, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. E aí, pessoal, gostaram do hino? Então, como eu falei para vocês, né? A importância de conhecer os símbolos da nossa história, né? A gente conheceu a bandeira, o brasão e o hino de Vitória, a gente trabalhou bastante, porque esses símbolos, eles fazem parte da construção da identidade de um povo. Então, assim, aquelas pessoas que moravam aqui em Vitória naquela época, as pessoas que brigaram na batalha, elas fizeram parte da história. Mas você, hoje, como cidadão, você também é um agente histórico. A gente está no ano 2021 e daqui a muitos e muitos anos, quando alguém contar a história da época de 2021, da época da pandemia, por exemplo, que é uma coisa que o mundo nunca passou, aí vão ter agentes históricos dessa época também. Então, somos responsáveis pela construção e formação da história da nossa comunidade, da nossa cidade e do nosso país, certo? Pessoal, nossa aula está chegando ao fim e eu vou fazer uma revisão, porque hoje a gente viu bastante coisa, não foi?
coisas diferentes que a gente não está acostumada a ver, não está acostumada a lidar, a trabalhar, mas que são importantes que a gente tenha conhecimento, como a bandeira da nossa cidade, como o hino da nossa cidade, os símbolos nacionais, a história, como é que a gente chegou até aqui, certo? Então a gente trabalhou os símbolos nacionais, hino, bandeira e brasão. A gente viu o significado do que é um hino, certo? Qual é a importância do hino para a construção da história de um povo, né? Qual é a importância desses símbolos? O hino é um símbolo cultural, assim como a bandeira também é, certo? A gente viu, analisando o contexto histórico do Brasil na época que o hino foi escrito, o que é que estava acontecendo no Brasil naquela época, que aconteceu a Batalha das Tabocas, como foi que eles chegaram até lá, certo? Tudo isso a gente viu. Vimos a importância também da batalha para a construção histórica, não só da nossa cidade ou do nosso estado, mas do Brasil como um todo. Conhecemos os principais personagens da batalha, João Fernandes Vieira, Henrique Dias, Felipe Camarão e André Vidal de Negreiros, certo? Conhecemos a letra do nosso hino, então hoje em dia todo mundo já conhece o hino de Vitória, não tem mais desculpa. Quando tocar o hino da sua cidade, sinta orgulho de fazer parte dessa cultura. Trabalhamos bem a letra, tiramos dúvidas sobre as palavrinhas que a gente não está acostumado a ver e ouvimos e acompanhamos a letra do hino, certo, gente? Então é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Lembrando mais uma vez, vou colocar aqui até aqui a bonequinha, olha aí, ó. Use máscara, se cuide, fique em segurança, só saia de casa se for preciso. A gente está quase conseguindo chegar no fim dessa pandemia e de voltar às aulas e de voltar para o presencial, mas a gente precisa se cuidar para isso, para que a gente possa progredir cada vez mais, tá bom? Tchau!